Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aqui esses 3 comentários. Nós vamos destacar a dúvida do Maurício, que deve ser uma dúvida aí que deve estar na cabeça de muitas pessoas, e nós vamos mostrar para vocês que não é um problema tão importante assim, e nós vamos também oferecer uma alternativa de ideia, e nós vamos fazer alguns comparativos. E eu tenho certeza que quem gosta de investir no Tesouro Direto vai achar esse vídeo muito importante. Olha só, o Maurício coloca assim para nós: gostaríamos de saber, a partir do cálculo da taxa média, ele está se referindo especificamente a um vídeo em que eu falo o cálculo da taxa média no Tesouro Direto pelo valor investido, tá? Como continuar fazendo os aportes mensais se a taxa média, então a taxa média do quê? Do investimento dele, está mais alta do que a taxa atual do papel, que é o que nós estamos observando, né, gente? Essa queda generalizada bate aquela angústia, né? Pô, como é que eu vou comprar agora que as taxas caíram tanto? Eu vou pagar mais caro no título que eu comprar e vai prejudicar a minha taxa média. É basicamente isso. Então, pessoal, para dar um pouco de luz nessa questão, eu fiz aqui uma simulação com o Tesouro IPCA mais 2026, tá? Vamos então para a planilha. Bom, vocês já estão vendo aí na tela a resposta, tá? Mas eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui. Isso aqui, pessoal, são datas aleatórias que eu peguei da tabela de rentabilidade histórica do Tesouro IPCA mais 2026. Deixa eu colocar aqui que a gente não tinha especificado isso. Se vocês quiserem que eu mostre exemplos com outros papéis, IPCA 35, 45, prefixado, enfim, deixa nos comentários que a gente pode fazer, tá? Ou se você quiser fazer com algum exemplo, que eu faça algum exemplo e mostre, só que a gente não vai recomendar, né? Eu só vou mostrar os números e dizer o que acontece com a média, pode colocar também, não tem problema. Aqui, ó, gente, então eu peguei assim, ó, supondo que a pessoa entre o dia 10 e o dia 20, aqui escapou um pouquinho, 22, mas aqui eu quis pegar uma taxa mais baixa no período de propósito para não deixar essa média muito alta. Então o que acontece aqui é o seguinte: por quê? Para não fazer que essa pessoa tenha sido um super astuto para pegar a taxa, só para não ficar irreal demais, tá? Então olha só, pessoal, qual é a ideia? Entre o dia 10 e o dia 20 essa pessoa fez um investimento, tá? Que é uma coisa muito real, muito normal. Entre o dia 10 e o dia 20 a pessoa recebe, está trabalhando, recebe, fica ali de olho e pega as taxas, tá? Então, gente, a primeira taxa desse papel foi 2,65, quer dizer, a pessoa já não começou com a melhor taxa, o que é bem real. Veio a crise, ó, pegou taxas boas e manteve todo o mês um aporte fixo de R$500. Só que aqui tem um detalhe: como o Tesouro ele não permite comprar em frações diferentes dos centésimos, né? É sempre em 001 título. Então, aqui o programa arredondou e, eventualmente, algum desses aportes teve que ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos de R$500, tá? Então, a gente tem que conviver com essa diferença aí, tá? Aqui é a taxa de compra, é tudo lá da tabela, tá? E aqui é o preço de compra, tá? Os demais são resgate. Taxa de resgate aqui, preço de resgate aqui, que não interessa para o nosso cálculo. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Coloquei aqui quantos papéis a pessoa teria comprado naquele mês, tá? Com aporte fixo de R$500 e os dias aleatórios aqui, mas sempre comprando todo mês, não deixando de comprar. Esse é o detalhe. Qual média a pessoa atingiu? Se fosse média simples da questão assim de comprou exatamente a mesma quantidade de títulos, e a gente viu que não foi, ela teria 2,79 de taxa. Na taxa real, e aqui a taxa é ponderada, né? Por quê? Porque você pega 0,18 papéis, multiplica pela taxa que comprou,
tem esse número aqui, soma todos eles e divide pelo total de títulos que a pessoa comprou. Em 11 aportes, aqui são 11 aportes, tá? A pessoa comprou quase 2 títulos, 1,96. Então a taxa média da pessoa ficou um pouquinho maior. Por quê? Porque observem, quando a taxa é mais alta, aqui ó, por exemplo, 3,44, 3,41, o preço ficou mais barato, ela comprou mais títulos com os R$500. Deu para perceber isso aí, pessoal? Só que quando a taxa fica menor, por exemplo, aqui ó, 2,39, 2,45, 2,36, ela compra menos títulos. Ela comprou, em todas essas 3 oportunidades, 0,17 títulos. Dá para ver, perceber isso aí? Então, como que a gente sai disso? Bom, um jeito é esse que está na tela. Deixando o aporte fixo, porque o aporte fixo ele automaticamente vai te obrigar a comprar menos títulos quando as taxas estão muito baixas, o que vai te ajudar na taxa média. A tua taxa média vai, e aí quanto mais tempo, mais aportes acontecerem, mais essa taxa aqui vai se distanciar desta aqui, que é a média aritmética simples, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é uma coisa importante da gente conhecer. A segunda coisa é o seguinte, a pessoa já tem 1,96 títulos e eu estou pensando aqui, o que ela vai comprar em janeiro? Eu não tenho a menor ideia de como a taxa vai estar em janeiro. Eu supus que a pessoa vai comprar 0,18 títulos, que é a média que ela vem comprando mês a mês com os R$500, um pouco mais, um pouco menos. Tá? Porque o Tesouro ele vende arredondado em múltiplos de 0,01. Tá? Então, gente, o que eu fiz aqui? Próxima compra, que você pode fazer essa projeção. Você vai pegar o total de papéis que você já tem, no caso aqui 1,96 títulos, e você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua taxa média ponderada, tantos por cento, e aí você vai estipular que você vai comprar tantos títulos. Aqui eu coloquei que a pessoa vai comprar na média 0,18 títulos. Claro que se ela mantiver o aporte fixo, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Então, se a taxa tiver 2,50, o que a gente faz? A gente vai pegar 2,50%, vai multiplicar por 0,18, né? Vai somar com o total daqui, 2,80, vai multiplicar por 1,96, que é a quantidade de títulos que nós já temos nessa taxa, e vai dividir tudo pela quantidade nova de títulos, 2,14. A pessoa vai passar a ter 2,14. Essa é a continha que está feita aqui, certo? Então vamos ali para a fórmula na casinha, na casinha do Excel, que eu vou repetir para ficar bem claro. Aqui, ó. 0,028 é a taxa média ponderada da pessoa, transformada em unidade, é 2,80%. Multiplicado por quanto? Pela quantidade de títulos que a pessoa tem. Isso aqui é o total de títulos multiplicados pela taxa que a pessoa já tem. Mais o quê? F18, quem é F18? É a taxa nova que eu quero pôr, no caso aqui 2,50. Olha ali, ó. Que vai ficar multiplicado por quanto? Por 0,18, que é a quantidade nova que eu vou comprar. E eu vou somar esses dois e vou dividir por quem? Pela quantidade nova de títulos possuídos, que será 2,14. Porque eu vou sair de 1,96 e vou para 0,18 títulos, entenderam? Então eu vou passar a ter 2,14 títulos depois dessa compra. Como é que fica a minha taxa média se eu comprar o papel a 2,50, 2,77? Então aqui vem a outra lição, o outro resultado, a outra moral da história. E aqui eu fiz para várias taxas. Se a taxa for 2,40, a minha média vai ficar em 2,77 ainda, vejam que interessante. 2,30, a minha média cai para 2,76, 2,20 cai para 2,75, 2,10 cai para 2,74 e 2%, se o papel tiver a 2%, olha que queda, né, gente? A média vai para 2,73. Então aqui, agora sim a gente vai fazer o confronto da realidade. 2,80 era a minha taxa anterior. Se a taxa cair para 2%, eu vou ter um ganho de marcação a mercado maravilhoso. E eu vou comprar
os mesmos R$ 500 ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a minha taxa média vai cair para 273. Tem tanto problema assim, gente? Essa é a pergunta que tem que se fazer, né? Porque, mas eu acho que não vai. Eu acho que vai girar aqui entre 2,30 e 2,50, sinceramente, tá? É um palpite só. E aí, olha aí como é que fica a tua taxa média. Fica muito perto dos 2,80 de sempre. Só que aí, o que acontece? Se você tiver uma taxa média muito baixa anterior, aí, ou não tiver uma quantidade regular de aportes, porque aqui são 11 aportes, já tem uma certa regularidade, já tem quase um ano de aporte aqui, já tem uma consistência, né? Já tem um compromisso, digamos assim, aqui, né? Já tem ali, ó, já comprou melhor, com taxa melhor, já comprou menos automaticamente com taxa menor, tá? Então, vejam que a própria dinâmica da taxa acaba fazendo esse equilíbrio para você. Agora, se você tem poucos aportes, tem 2, 3, aí o que eu digo? Aí você vai montando. Você compra ali a mesma quantidade, tá? Pode eventualmente comprar um pouco menos. Pode, ao invés de comprar R$ 500, pode comprar 400 ou 300, né? E deixar o dinheiro esperando num fundo de Tesouro Selic, por exemplo, ou, enfim, ou outra coisa. Ou entra com os 500 mesmo, na cara e na coragem. Porque o que eu quero também, uma outra coisa que agora eu acho que vai ficar mais claro. Se essas médias, pessoal, continuarem na casa de 2 e alguma coisa, a média geral do ano, dos últimos 12 meses, dos aportes de todo mundo, a média histórica do papel, quanto mais tempo ela ficar nessa casa de 2 e pouco, mais ela vai se aproximar desse 2 e pouco, entende? Quanto mais tempo ela ficar baixa, mais a média mais vai baixar. Uma coisa traz a outra. Se pelo contrário, 2021, as taxas começarem a subir e ficarem acima de 3%, não vai ter problema, porque você vai realizar ali um aporte em dezembro ruim, talvez um em janeiro, talvez em fevereiro, se as taxas voltarem a subir, você vai fazer aportes se as taxas subirem com taxas mais altas. Se as taxas baixarem, a média de tudo vai baixar. Então não vai ter tanto problema assim. E vocês vejam que para quem já tem um investimento formado, já tem uma rotina, tá? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. A pessoa já tem uma rotina e ela não tem a melhor taxa. Tem muitos de vocês aqui que tem mais de 3%, que eu sei, certo? Tá? Então, assim, ó, aqui é um exemplo aleatório, não é o meu extrato, tá? Isso aqui é um exemplo aleatório. De uma pessoa que conseguiu 2,80, conseguiu uma taxa média real, tá? Não é uma taxa média fantasiosa, não é impossível de conseguir isso. Como eu mesmo disse, vocês aí, eu tenho certeza que vários de vocês têm mais do que isso. Então assim, ó, compra um pouco menos, ou espera, ou compra igual. Faz a simulação, vê quanto ficaria. Se reduzir pouquinho, gente, não tem por que ter medo. Essa que é a grande verdade. Porque das duas, uma. Ou a taxa vai continuar baixa, vai continuar oscilando ali em 2 e pouco, e aí toda essa média futura vai cair, certo? Até porque não vai ter taxa alta para comprar. E se as taxas voltarem a subir, você vai ter feito 1 ou 2 aportes com as taxas ruins, assim como foi nesse exemplo aqui, ó. Essa pessoa hipotética aqui, vamos mudar aqui a cor do fundo, ela fez um investimento aqui com taxa mais baixa, abaixo de 2,5 em 3 oportunidades, né? Olha aqui, ó, essa aqui é a verdade. Mas como ela compra todo mês, ela teve também, nos momentos de crise, que foi aqui, ó, ela conseguiu taxas acima de 3% em também 3 oportunidades. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tá aí o equilíbrio dinâmico, tá? Tá aí o equilíbrio dinâmico das taxas e como superar isso. Aí você pode brincar aqui. Agora, claro, a gente está olhando pelo retrovisor. Mas assim, ó, você pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa taxa média aqui, 2,80. Se o papel está 3,10, 3,20,
eu vou tentar aportar 600 ou, se possível, mais reais nessa taxa mais alta. Quando a taxa cair de 2,5, por exemplo, que está bem longe da minha taxa média, eu posso, ao invés de investir 500, eu invisto 250. E aí a coisa vai ficar mais interessante ainda, porque você vai puxar a sua taxa para cima. Mas não precisa fazer isso. O melhor é você ter uma base sólida. Tem a base sólida, faz a média, você vai ver que os novos aportes com taxa baixa não vão interferir tanto assim na sua taxa média. Porque, olha, é como eu falei aqui, ó, se baixar para 2%, o lucro de marcação a mercado vai ser tão bom, vai ser tão interessante, vai deixar o teu investimento tão valorizado, que não vai ter problema baixar a taxa de 2,80 para 2,73, fazendo mais um aporte aproximado de R$500, que é o que eu usei nesse exemplo aqui, para ficar bem realista, assim, bem palpável, espero, próximo da realidade de muitos. Tá bom, pessoal? Se vocês querem simulações com outros papéis, se vocês querem que eu simule o exemplo de vocês, tá? O que eu posso dizer? Usem um nickname fantasia, tá? Usem um nickname fantasia, que pode entrar algum valor aqui e tal. Aí eu vou tirar o nick, tá? Vou tirar o nick, porque o objetivo aqui não vai ser expor ninguém. A gente tira o nick e analisa só os números, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.